16º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Wattles, denominado de Algumas Advertências e Observações Conclusivas. Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer, presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada. Insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes, para que um número considerável de pessoas possam ganhar sua subsistência. Mas isto não é verdade. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isto é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira. Caso o povo comece a agir como sugerido neste livro, nem os governos, nem os sistemas industriais podem detê-lo. Todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o movimento de progresso. Caso o povo tivesse a mente próspera, teria a fé que poderia enriquecer e fosse adiante com fixo propósito de enriquecer, nada poderia mantê-los na pobreza. Os indivíduos podem aderir ao certo modo em qualquer era e sob qualquer governo e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob qualquer governo, causarão uma mudança do sistema, de modo que será aberto caminho para os outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ficarem ricas no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem o método científico estabelecido nesse livro e enriquecerem. Estes mostrarão aos outros o caminho e inspiração, o desejo de vida real, com a fé que pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Para o presente, entretanto, é bastante saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você acende todas estas coisas e torna-se cidadão de um outro reino. Sempre que recair nos velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Quando você passa à mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Não perca tempo planejando como você se encontrará com emergências possíveis no futuro, a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje. Você está comprometido em fazer o trabalho de hoje de modo perfeito e bem-sucedido, não com as emergências que podem surgir amanhã. Você pode resolvê-las quando vierem. Não se preocupe perguntando-se como você superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte dos seus negócios, a menos que você veja claramente que seu curso poderá ser alterado hoje, a fim de evitá-los. Não importa o quão colossal uma obstrução possa parecer à distância. Você verá que, seguindo de certo modo, ela desaparecerá à medida que você se aproxima, ou um caminho sob ou em torno dele aparecerá. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo, seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode falhar em enriquecer. Ninguém pode multiplicar 2 por 2 e não conseguir 4. Não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis. Há tempo bastante para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você no presente imediato. E você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada. Controle seu discurso, nunca fale de si, de seus problemas
ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha, ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade. Nunca fale que os tempos estão difíceis ou das condições do negócio duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca serão assim para você. Você pode criar o que você quer e você está acima do medo. Quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios, você terá oportunidades maiores. Acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando, que está crescendo, a considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Agir de outro modo é negar sua fé, e negar sua fé é perdê-la. Nunca permita sentir-se decepcionado. Você pode esperar ter uma coisa em algum momento determinado, e ela não chegar nesse tempo, e isto parecerá um fracasso. Mas se você se prender à sua fé, você verá que o fracasso é só aparente. Prossiga na certa maneira. E se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor. E você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso. Um estudante desta ciência ajustou sua mente para fazer uma determinada combinação de negociações, que no momento lhe pareceram ser as mais desejáveis, e ele trabalhou por algumas semanas para causá-las. Mas quando o momento crucial veio, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele. Mas não ficou decepcionado, pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ser falhado e firme em sua mente grata. Em poucas semanas veio uma oportunidade muito melhor, de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta. E ele viu que uma mente que sabe mais do que ele o impediu de perder o melhor, comprometendo-se por menos. Este é o modo que cada fracasso aparente trabalhará para você, se você mantiver sua fé e fixar seu propósito, e for grato e fizer a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia, fazendo cada ato separado de modo bem-sucedido. Quando você falha, é porque você não pediu bastante. Persevere e algo melhor do que você estava procurando virá certamente. Lembre-se disto. Você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Fazendo como eu orientei, você desenvolverá todo o talento necessário para fazer seu trabalho. Não é do âmbito deste livro tratar da ciência do cultivo de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não hesite, nem se abale pelo medo de que quando você alcançar determinado ponto, você falhará pela falta de habilidade. Mantenha-se firme e quando você alcançar este lugar, a habilidade lhe será fornecida. A mesma fonte de habilidades que está aberta a você foi a que permitiu o autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo já realizado por uma única pessoa. Você pode atrair para a sua mente toda a sabedoria que há e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você. Prossiga na fé total. Estude este livro, faça dele seu companheiro constante, até que você domine todas as ideias contidas nele. Quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé, você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se impõem a ele são pregadas em discursos ou sermões. Não veja literatura pessimista ou conflitante, nem argumente sobre o assunto. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando sua imagem.
e cultivando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo o que você necessita saber sobre a ciência de enriquecer. E você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte. Este foi o 16º capítulo. Agradeço por assistir e ouvir e até o último capítulo. Obrigado, obrigado, obrigada!